O tema de hoje é a espiritualidade, como ela afeta a sua vida. Eu venho de uma religiosidade muito grande e eu encontrei a espiritualidade, né? E hoje eu vou falar um pouco sobre a minha visão sobre a espiritualidade, se fizer sentido pra você, que você também olhe isso com um pouco de carinho. Vitor tá aí, já entrou. Muito bem, muito bem. Gleice entrou. Uma galera muito boa. Hoje essa live vai ser muito especial pra mim. Vou abaixando aqui. Que aí a gente já vai começando, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui na caixinha de pergunta, tá? Porque às vezes os comentários vão rolando e eu não consigo ver, tá? Eu tava toda pronta pra falar sobre propósito. E aí eu falei assim, não, vou colocar lá na caixinha de perguntas o que a galera prefere. E acabou que a espiritualidade ganhou. E aí eu falei assim, eita! Mas é lógico que a gente eu estudo muito sobre isso, é um assunto que eu gosto muito. É um assunto que eu estou sempre aberta a conversar, a falar. Então, vamos pro assunto. E aí a galera vai entrando à medida à medida que o tempo vai passando, tá? Primeiro, assim, eu fui pesquisar na internet o que é espiritualidade, né? A primeira coisa que a gente faz é colocar no Google, espiritualidade, conceito, né? E aí tem vários conceitos de todos os tipos, de todas as formas. E aí eu fiquei me perguntando o que é espiritualidade pra mim. E pra mim, espiritualidade é um ganho de consciência de que há algo além da matéria. E Jana, como assim ganho de consciência? Porque você vai galgando, todos nós temos essa centelha divina dentro da gente. Todos nós temos, assim como a gente aprende a falar, a gente aprende a andar, a gente também tem essa capacidade de se conectar com a espiritualidade, com o todo, tá? Mas às vezes a gente esquece. Por isso que a gente precisa ganhar essa consciência de novo. Alguns ganham essa consciência rápido, outros mais lentos, mas todos nós, todo ser humano, tem essa coisa de transcendência dentro. Até os que não acreditam em Deus e tal, se na hora, se olhar para alguma coisa muito bonita, o nascimento de uma criança, ele se emociona, ou seja, há algo a mais daquela matéria ali que está acontecendo. Isso é algo que todo ser humano tem intrínseco dentro dele, a espiritualidade, tá? Então assim, para mim a espiritualidade é o seguinte, consciência de que há mais do que a matéria. Eu não sou só isso aqui, tá? Eu não sou só essa carne aqui. E com isso, com esse ganho de consciência que eu não sou só essa matéria e tudo que há no mundo não é só essa matéria, eu também tenho essa consciência de que eu sou conectada com todas as coisas no mundo. E que todas as coisas no mundo são interconectadas. Tá? Todos nós viemos de uma mesma fonte. Então, todos nós estamos conectados de alguma forma. Tá? Por isso que os judeus falam, né, que o que acontece com o outro acaba acontecendo comigo. O que acontece com uma pessoa acontece com todas as outras pessoas, né? Eles têm muito esse conceito na cultura deles. O que acontece com um é o que acontece com todos, tá? E isso é intrínseco do ser humano. Só que a gente esquece. Por quê? Porque a gente vive conectado com essa matéria. A gente acaba esquecendo que a gente é muito mais do que isso. Que a gente é muito mais do que matéria, tá? E como que eu tenho essa conexão com o que é mais, tá? Como é que eu posso dizer que eu sou uma pessoa espiritualizada? Na minha opinião, você pode dizer que é uma pessoa espiritualizada quando você tem integralidade. Janina, como assim? Você vive todos os lados da existência. Você tem consciência de todos os lados da existência. E o que isso significa, Janaína? Que não há separação. Você vive tanto a matéria, porque é importante. Você escolheu esse corpo para vir. Você escolheu o lugar que você viria para morar. Para quê? Para a evolução sua e do todo. Então, quando você integra todas as possibilidades de existência em um, você está vivendo uma espiritualidade realmente sadia, tá? Você vai vivendo nessa integralidade. E a nível pessoal, é você assumir, olhar para suas sombras e olhar para sua luz.
A gente tem um preconceito de olhar a espiritualidade e achar que eu tenho que ser santo, né? Aquela coisa, santidade, aquela coisa toda, né? E que se eu não for santo, vai vir um monte de espíritos ruins, ou demônios, ou o que for, para me atacar. Não é esse conceito que a gente tem? A gente tem até um pouco de medo de espiritualidade, né? Porque parece que é uma coisa que... E na realidade é uma coisa que a gente não tem muito controle, né? A gente tem controle da gente, mas a gente não tem controle muito da espiritualidade. Tem muita gente que não quer aflorar esse lado espiritual porque tem medo do outro lado. E na realidade o outro lado é só uma extensão desse aqui, né? Então, a nível pessoal, eu preciso olhar para as minhas sombras sem dogma, sem preconceito e integrá-las elas a mim. Como assim, Janaína? Pegar suas sombras e integrar a você. Entende uma coisa, você não se torna uma pessoa espiritualizada visualizando figuras de luz, né? Tem até, isso aí é uma frase famosa. Eu acho que é do Jung, eu acho que é, não tenho certeza. Você se torna uma pessoa espiritualizada quando você olha para as suas sombras e você a integra. Sabe aquilo que você acha pecado e que você sufoca a vida inteira? Sabe aquilo que você acha que é ruim e você esconde a vida inteira? Ele só tá tomando força. E aí você vive uma hipocrisia. Porque você não vive de forma íntegra. Ou seja, você não integra todas as possibilidades na sua vida. Só que essa sombra nada mais é que um bloco energético. É um ser que vive aí, um bloco de energia espiritual, literalmente, que não quer deixar de existir. E ele vai tomando forma, ele vai tomando força, à medida que você esconde e nega ele. Então, qual é o meu objetivo quanto uma pessoa espiritualizada de verdade? Olhar para as minhas sombras, olhar para a minha luz e integrar as minhas sombras, tratar as minhas sombras e integrar elas dentro de mim. A sua maior dificuldade vai ser a sua maior luz. Aquilo que você tem mais vergonha é o que você vai mais ajudar as pessoas. Se você tratar ele. Se você pegar e tratar essa parte sua e integrar dentro de você. Porque é uma parte sua. A sua sombra é uma parte sua. Negar essa sombra é negar quem você é. Parte do que você é. Então não tem como você viver uma espiritualidade genuína negando quem você é. Negando parte sua. Faz sentido pra vocês? Se tiver muito confuso, pode colocar aqui na caixinha ou comentar. Tá bom? Então isso começa com a aceitação. Eu olho pra minha sombra, eu aceito ela, trato ela. Não tem como eu tratar de algo que eu fico negando, achando que não existe. Tá aí dentro de você. Tá olhando pra você todos os dias. Todos os dias, essa sombra tá olhando pra dentro de você, olhando na sua cara. Só que você prefere o quê? Esconder. E enquanto você esconde as suas sombras, você não vive de forma íntegra. Então não tem como viver uma espiritualidade de forma íntegra. Porque você não tem uma integralidade nisso tudo. Ok? Nenhum ser quer deixar de existir. Então por isso que é tão difícil você olhar para a sombra. Porque ela quer pular. E uma hora ela vai pular. Quando você menos esperar, a sua sombra vai vir, ó. Pá! Já viu aqueles escândalos na televisão? Nossa, mas fulano era tão bonzinho, né? Do nada. Surtou e matou todo mundo. A sombra dele escondida. Sua sombra, uma hora, ela vai pular. Tá? A verdadeira espiritualidade é quando eu entendo, quando eu integro também as duas realidades. Eu vivo tanto a matéria quanto a espiritualidade. Gente, se fosse só pra você viver a espiritualidade, você não tinha um corpo físico. E se fosse só pra você viver só o corpo físico, você não tinha esse chamado dentro de você, essa essência dentro de você. Concorda comigo? Então, quando eu vivo uma espiritualidade genuína, eu consigo viver com as duas realidades. Eu integro essas duas realidades. O material com o espiritual. Não tem como separar uma coisa da outra. Tá? Deixa eu ver aqui que eu acho que tem. Teve uma pergunta aqui, como evoluir em relação à sombra? Evoluir em relação à sombra, primeiro passo, você olhar para ela. Você aceitar ela. Você olha para sua sombra e fala assim, eu tenho esse problema aqui. Eu tenho esse desvio de caráter aqui.
Eu tenho essa vergonha que eu tô aqui, eu tenho ela. Primeiro passo é a aceitação. E aí depois você vai trabalhando ela como? Como que eu posso integrar ela? O que me faz ter esse tipo de sombra? E como eu posso transcender ela, ou seja, viver acima dela? Entende? E aí você vai galgando. É um passo de autoconhecimento. Mas o primeiro passo é você aceitar a sua sombra e integrar ela dentro de você. Há todo um trabalho, tanto energético quanto espiritual, e até de terapias mesmo. Por exemplo, se você tem um trauma, você tem uma sombra. E aí você vai no psicólogo pra quê? Pra tratar essa sombra. Só que enquanto você não tem consciência da sombra ou quer esconder esse trauma, você não tem como tratar ele. Entende? Eu acho que ficou mais claro agora. Vocês me falam, tá? Qualquer coisa. Coloca aqui na caixinha de pergunta, beleza? Então a verdadeira espiritualidade é quando eu integro também a matéria e a espiritualidade. A pessoa que só vive na matéria, ela é materialista. A pessoa só vive no espiritual, ela deveria ser um fantasma. Né? Porque se fica só pro lado de lá, fica pro lado de lá, tá? E tomar consciência dessa integralidade, ou seja, que eu sou matéria, mas eu sou muito mais do que matéria. Tomar consciência de que eu sou, que tem esse lado espiritual, me torna Deus. Janaína, como assim? Eu me torno Deus porque eu começo a ter consciência e eu começo a ter capacidade de criação consciente. Antes disso, eu não consigo ter essa capacidade de criação consciente. É essa dualidade. Eu tô aqui na Terra pra fazer o quê? Se eu tô aqui na Terra, eu tenho um corpo físico, eu escolhi. E aí, quando eu me conecto com essa essência e eu me conecto com quem eu sou, na realidade eu começo a me conectar com Deus. E aí você dá o nome de Deus pro que você quiser, tá? Qual nome você quiser. É algo maior do que você. É algo que tange todas as coisas. Só que você só tem capacidade de criação quando você se torna Deus. Então, quando você se torna Deus é quando você toma essa consciência de que você tem essas duas polaridades. Você é matéria? Você precisa comer, pagar conta, tudo certo. Mas você é muito mais do que isso. Ok? Então, quando você integra isso dentro de você, essa dualidade, você tem a capacidade de criação. Por isso que eu falo que você começa a se tornar, tomar consciência de que você é Deus. Vós sois deuses. Por quê? Porque a gente cria a nossa realidade de acordo com o nível de consciência que a gente tem. Tá? Mas aí quando a gente começa a aumentar a nossa consciência, a gente começa a criar de uma maneira não identificada com o ego. A gente começa a criar de uma maneira conectada, identificada com a nossa essência. Ou seja, faz bem pra mim porque faz bem pro todo. Eu me conecto com a minha essência. E aí eu não fico criando coisa só porque o meu ego quer um brinquedinho. Entendeu como é que é muito mais profundo? Tá? O ganho de consciência, eu transcendo a matéria. Quando eu começo a ganhar consciência de que eu sou um ser espiritual também, que a minha essência é espiritual, eu transcendo essa matéria. Ou seja, a matéria não me limita mais. Vou dar um exemplo. Como pode alguém ganhar dinheiro no meio dessa pandemia? Desempregado sem nenhuma fonte de renda. Quando você está totalmente identificado com a matéria, vivendo nessa 3D, você não consegue realmente ver como que uma pessoa pode prosperar no meio de uma pandemia. Ah, não, tem que esperar isso tudo passar. Por quê? Porque você só está vendo um lado. Mas se você recebe um chamado, você se conecta com você e você tem uma ideia, você pode ficar milionário no meio da pandemia. E pode mesmo. É possível. Como que uma pessoa com uma doença terminal pode se curar da noite pro dia? Se você está identificado só com a matéria, impossível. Agora, a gente vê vários casos na história inteira de que isso aconteceu. Ou seja, há mais do que isso. Há mais do que isso daqui. Tá? Então, quando eu vivo a minha espiritualidade genuína, eu transcendo a matéria, eu vivo acima dela. Eu tenho ela, eu reconheço ela, eu aceito a matéria, mas eu vivo acima dela. Ela não me limita mais. Não é o medo mais que vai me limitar. Se tem um sentimento que me conecta à matéria, é o medo. Por quê? Porque eu preciso dele para sobreviver. Só que ele mal utilizado só me lembra que eu sou matéria. E eu não sou só matéria.
E aí quando eu começo a visualizar com os olhos da fonte, quando eu começo a visualizar com essa essência divina que é em mim, aí eu começo a olhar com os olhos da fé, com os olhos do amor. Aí eu consigo enxergar coisa que ninguém enxerga. Eu consigo ter ideias que ninguém tem. Eu consigo me curar de um monte de coisa que ninguém tá se curando. Por quê? Porque eu estou olhando com os olhos da fonte. Eu não tô olhando mais com os meus olhos naturais aqui. Então essa é a importância da espiritualidade. Eu integrar essas coisas, tá? Não há separação entre espiritual e material. Eu sempre falo, num atendimento meu, quando eu estou lá atendendo a galera, a pessoa vem com um problema de, sei lá, problema com mãe e pai. Vamos botar uma coisa bem que a maioria tem. Enquanto eu tô fazendo uma técnica com ela, e a gente tá pesquisando, a gente tá fazendo uma técnica de descobrir qual é a crença, né? A crença-chave que tá bloqueando aquilo tudo ali. Isso é espiritual ou é material? Porque eu estudei essa técnica. Foi algo que eu fui lá e estudei. Mas aí eu faço essa técnica, o rosto da pessoa muda. O pai que não liga há mó tempão começou a ligar. É espiritual ou é matéria? É os dois. Não tem como separar uma coisa da outra. Não tem como separar essa coisa, tá? O Kabbalion fala exatamente isso, como acima, como abaixo. Tá? A Bíblia diz isso também. Assim na terra, como no céu. Tudo que para materializar aqui precisa passar primeiro pelo plano espiritual. Só que se a gente só tem essa materialidade, fica um pouco difícil. Porque você não vai tentar nada. Sabe? Essa coisa de você estar andando na rua e ver uma ideia do nada. Isso veio da onde? Teu cérebro reptiliano? Teu sistema límbico? Não veio não, meu filho. Veio direto da fonte. E a fonte é criativa, né? Eu sempre falo aqui que a fonte é criativa. Tá? E aí, se a gente pegar, por exemplo, na Bíblia, tem Jesus no caminho de Emaús, né? Jesus veio pra terra e falou assim, não é só matéria, galera. Não é só matéria, não é só esses dogmas aí. Não adianta nada você entregar o seu dízimo, ou seja, fazer todo o ritual religioso, e você tá com raiva do seu irmão, não adianta nada disso. Jesus veio falar assim, ei, vamos olhar um cadinho pra essência de vocês? Vamos transcender essa matéria aí, porque vocês são muito mais que carne, tá? E Deus tá dentro de vocês. Deus e eu somos um, ok? Jesus veio falar isso tudo, gente. Jesus falou isso tudo. Deus e eu somos um. Se vocês tiverem uma fé do tamanho de uma mostarda, você vai falar aquilo outro. Ou seja, vocês vão criar a realidade de vocês. Jesus veio para falar um monte de coisa. Aí no caminho de Emaús ele já tinha morrido. Ele encontrou 2 discípulos lá. Os caras estavam tristes. Ele falou que ia morrer. Ele falou que ia ressuscitar, ou seja, que ele ia transcender a matéria. Que a matéria não era o que limitava ele. Jesus era o seguinte, a matéria nunca limitava ele. Por quê? Porque ele e o pai era um. Aí ele falou assim, vocês têm como ser um com o pai também e fazer coisas que eu fiz e maiores do que eu fiz. Só que aí, uma coisa é a gente saber, né? Racionalmente, outra coisa é a gente tomar consciência. E aí os caras lá estavam tristes, né? Porque Jesus tinha morrido. E aí não tinha passado nem 3 dias. Aí a gente falou assim, mais um que enganou a gente. Ou seja, os caras estavam totalmente identificados na matéria. E aí Jesus fica conversando com eles, conversa. Eles chamam Jesus para jantar, Jesus vai jantar com eles. E aí quando eles reparam e percebem que é Jesus, o que acontece com Jesus? Jesus some. E Jesus vai para onde? Essa presença crística, essa presença do eu sou, essa presença que coloca Deus dentro da gente, fala, ei, você é Deus, Deus está dentro de você, foi para onde? Eles tomaram consciência que Deus estava dentro deles. Então assim, gente, não há separação. Não há separação. O que está acima está abaixo, o que está lá está aqui. Tudo para materializar antes passa pelo plano espiritual. Ok? E uma espiritualidade genuína sempre vai passar pelo desenvolvimento pessoal. Por quê, Janaína? Não tem outra forma de experienciar Deus senão por nós. Primeiro, você experiencia Deus através de você. E aí, quando você experiencia Deus através de você olha pra você e acha Deus aí dentro.
que você é um ser divino, aí você começa a olhar com os olhos da fonte, aí você começa a ver Deus em todas as coisas. Enquanto você só vê Deus quando você vai num culto ou numa celebração religiosa, tá fora. Deus tá dentro. Você não precisa de nada fora para ver Deus, porque Deus tá dentro. Você vê Deus de dentro para fora, não de fora para dentro. Deus emerge de você, não é fora. Você não tem que fazer nada externo para Deus estar dentro de você. Você faz algo externo porque Deus está dentro de você. Entendeu? É de dentro para fora, é de essência para fora. Ok? Então, o desenvolvimento pessoal está literalmente ligado à espiritualidade genuína. Quanto mais você se conhece, mais você se conecta com Deus. Por quê? Porque você também vive a integralidade. Você olha para as suas sombras e olha para a sua luz. Como é que você vai saber das suas sombras e da sua luz se você não se olha, se você não se estuda? Não tem como. Ok? Então, assim, e aí a gente entra numa coisa aqui, tá? Religião é diferente de espiritualidade. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Mas a religião bem vivida, ela pode te levar a uma espiritualidade. Uma religião que te dê responsabilidade, que faça você olhar para dentro de você e que te melhore como pessoa, ela pode te levar à espiritualidade. Mas você não necessariamente precisa de uma religião para ser uma pessoa espiritualizada genuinamente. Tá? Então, assim, cada um. Se você se sente bem na sua religião e ela te faz um ser humano melhor, continua lá, filho. Você é uma pessoa espiritualizada. Você pode ser uma pessoa espiritualizada dentro de uma religião. As pessoas acham que porque eu não tenho religião, eu sou contra a religião. Não sou, não. Desde que essa religião te melhore como pessoa, te faça evoluir em alguma coisa, te dê ganho de consciência e te faça perceber o outro, tá? Porque uma religião que não te faz melhorar como pessoa é uma religião... na realidade, o problema não tá na religião, né? Tá na pessoa. Mas essa religião ou essa comunidade que você tá te fazendo só se identificar com o seu ego. E o ego, gente, não é uma coisa ruim. O ego, a gente fala muito do ego, né? Que o ego é coisa... Não, o ego é o que me identifica como pessoa, tá? O que é o ego? Eu identificada, eu, Janaína. Eu escolhi vir pra essa terra, eu sou a Janaína, filha da dona Marlene, esposa do Fabel. Eu sou a Janaína que eu gosto de roupa tal, gosto de azul, eu faço esse tipo de coisa. Isso é o ego. É eu como persona, entendeu? Nessa terra aqui. Só que eu não sou só isso. Eu sou uma consciência por trás. Eu não sou só o meu ego. O meu ego é só uma identificação do que eu tô aqui. Eu tenho responsabilidade para fazer. Aquilo que eu faço aqui, eu tenho que ter uma consequência, ok? Então o ego dessa forma não é uma coisa ruim. O problema é o egoísmo. Então, quando eu tô numa religião que ela me piora como pessoa e não me faz olhar pro outro, eu estou no egoísmo. Ela tá me levando e alimentando o meu egoísmo, tá? Do mesmo jeito que se você fala que você é uma pessoa espiritualizada e não olha pro outro da mesma forma e não se melhora como pessoa, eu não tô falando de perfeição, porque todo mundo aqui tá num processo evolutivo, tá? Não te melhora como pessoa, te faz julgar o outro, achando que é melhor do que o outro, você não tá vivendo uma espiritualidade genuína e nem está vivendo uma religião genuína. Uma vez eu conheci uma pessoa e na época da igreja, eu naquela época, coitada, totalmente identificada com o ego, eu achava que eu ia mudar o mundo, eu só vi os defeitos das coisas. E aí a gente entra num processo, né, de só ficar apontando o erro, né? Falando, tem veneno aqui, tem veneno ali, tem veneno aqui, tem veneno ali. Só que eu não era o antídoto. E aí depois eu decidi ser o antídoto, em vez de ficar atacando o veneno. Falei assim, eu vou ser o antídoto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer minha parte, pô. O que adianta eu ficar falando, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, fazer merda nenhuma? Totalmente identificado com o ego. Eu queria era ter razão. E quem quer ter razão, gente? O ego. Janaína, persona. Que não entendeu nada. E aí eu tinha esse meu amigo, e aí num processo... engraçado que eu parei de ter o ego quando eu saí. Cada um com seu caminho. Eu parei de ter essa coisa de ficar atacando e tal, depois que eu saí da igreja. Foi a minha história, tá, gente? Cada um tem a sua história. A minha história foi assim. E aí ele também era esse tipo de pessoa. Que ficava atacando, porque tá tudo errado, porque o sistema... E aí o que aconteceu? Passou um tempo, ele saiu da igreja evangélica e foi pra Umbanda.
ele conseguiu ser expulso da igreja evangélica, porque foi convidado a se retirar, né? Não foi expulso. Ele foi expulso da igreja evangélica e também conseguiu ser expulso de 2 centros de Umbanda. Meu irmão. Aí quando ele me contou isso, eu falei assim, tu tá achando que tu tá bom, né, filho? Tu tá uma merda, filho. Sério, o problema é todo mundo mesmo. Tu vai passar em quantas religiões pra ver que o problema é você? Que você tá só olhando pro seu umbigo. Que você não tá procurando espiritualidade nenhuma. Você só quer ficar dando razão pras merdas que tu faz. Que isso não tá te melhorando como pessoa. E aí ele começou a usar droga, começou a fazer um monte de merda na época. Eu falei, cara, essa religião aí, seja qual for, cara, não tá te melhorando como pessoa. Então, dá uma parada aí, vê qual religião você quer. E às vezes uma religião, né, dá um freio na pessoa, pra pessoa, né, começar a melhorar. Por isso que eu falo, uma religiosidade bem vivida pode te levar à espiritualidade, mas não é garantia. Ok? Aí ele parou e pensou nisso, sabe? E aí depois eu não tive mais contato, nem sei como é que ele tá agora. Mas assim, é isso que eu tô falando pra vocês, sabe? Não adianta nada você falar que tá uma pessoa espiritualizada e isso não tá te evoluindo nada, sabe? E eu não tô falando de errar, não, sabe? Porque às vezes eu acabo de meditar, minha vontade é de socar Heitor porque ele tá me irritando. Mas aí, por eu meditar, eu percebo que eu estou querendo socar o Heitor porque ele tá me irritando. Eu falo, opa, não é assim. Lembra de olhar as sombras? Por que eu tô me irritando? Entende uma coisa, o outro não te irrita, é você que tá irritado. Aí entra o autoconhecimento. Por que o outro faz esse tipo de coisa e isso me irrita? Não é que o outro te irritou, é você que tá irritado com o outro. Então, qual é a sombra que tá aqui que eu preciso integrar? Que eu preciso curar e integrar? Entendeu? Como o processo de espiritualidade tá muito como olhar pra você e parar de querer julgar o outro. É igual a gente tá numa dessa agora de transição planetária. Aí tem um monte de historinha de que Gaia vai matar todo mundo, de que Gaia vai fazer porque é terra, não sei o que. É a mesma coisa entende uma coisa? De evangélico bitolado que fala que Deus vai vir matar todo mundo, que não sei o que todo mundo vai pro inferno. Todo mundo vai pro inferno menos ele? É a mesma coisa, só que numa outra vertente, tá? Porque é o que eu te falei, não é a vertente, são as pessoas. E a galera tá julgando todo mundo. Sério, isso é uma espiritualidade genuína? Eu tô julgando todo mundo, falando que tá todo mundo errado. Só eu que sou a flor do campo. O alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Sou a única que não sou tóxica. Isso não é uma espiritualidade genuína. Então você olhar pra você e falar assim, beleza, isso tá falando isso daí. O que isso me integra, sabe? Qual é a minha sombra? Por que isso tá me irritando? Entende? O Vitor colocou que pesado. Pior que não dá nem pra mandar ele pro centro de Umbanda pra ter um descarrego porque ele foi expulso. Cara, ele conseguiu ser expulso do centro. É muito louco. E de 2 centros ainda. Então, assim, o problema não era a religião em si. O problema era ele. E ele pode ir pra tudo. Ele pode ir pro budismo. Ele pode ir pro Hare Krishna. Pode ir pra católica. Ele pode ir pra tudo, porque o problema não é... Entendeu, gente? Não é a religião, é a pessoa. Tá? Então, somos humanos, estamos em evolução o tempo todo, tá? Bicho que não evolui. Por isso que essa coisa de julgar o outro é muito complicado, porque na realidade você tá se julgando. Você tá achando que você é perfeito. Aí quando você erra também, você não consegue nem olhar pra sua sombra, né? Você acha que você é perfeito, então você acha que os outros também tem que ser perfeitos. Aí você começa a julgar você e começar a julgar o outro. Só que bicho que tá pronto, reino animal tá pronto. Meu gato não vai virar tigre. Graças a Deus, porque tu imagina, né? Meu gato não vira tigre, mas eu posso melhorar como ser humano, tá? Mas isso é todo um jogo de erro e acerto, porque ninguém sabe. Se você soubesse, você já seria, tá? Então, o negócio é você sempre ter essa tomada de ganho de consciência. Só que você consegue só ter esse ganho de consciência quando você começa a viver íntegro. Em qual sentido, Janaína? De integralidade. Você integra tanto a sua matéria quanto a sua espiritualidade, tá? Nem tudo é só matéria, nem tudo é só espiritual. Beleza? Mas uma estar conectada à outra. Eu vivi isso, eu já tenho um vídeo aqui no meu Instagram que fala disso.
Teve uma época que tudo era espiritual. Não, era tudo matéria. E aí eu fazia um monte de merda achando que, tipo assim, não tinha consequência nenhuma, né? Porque quando tem matéria, morreu, acabou, não tem consciência de nada. E aí depois eu fui pra uma outra vertente. Por conta de culpa, por conta daquilo tudo, fui pra igreja e foi um tempo maravilhoso, mas aí tudo virou espiritual. Tudo era espiritual. Tudo era espiritual. E era demônio, e era isso, era aquilo outro, tudo pecado também. Pega os meus pecados e coloca tudo lá dentro, porque eu não posso expressar isso daí. E aí quanto mais a gente esconde pecado, mais a gente toma força, né? Quem tá aí comigo? Quanto mais a gente pensa em pecado, mais ele toma força. É igual aquela coisa assim, tu tá de dieta, aí tu fica assim, não posso comer aquela torta de chocolate, não posso comer aquela torta de chocolate, não posso comer aquela torta de chocolate, não é assim? E aí tu fica com mais vontade de comer a torta. Quando tu pega a sombra e não aceita ela e não olha pra ela, é a mesma coisa. Tá? Você fica, não posso fazer isso, 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 não posso fazer isso. O que você acaba fazendo? Aquilo que você falou que não pode fazer. Por isso que eu vou falar das igrejas evangélicas, né? E uma dica que eu dou, se tem alguém aqui que é líder de jovem, se tem alguém aqui que é líder de jovem, pelo amor de Deus, para de falar que a pessoa não pode fazer sexo o tempo todo. A galera tá com hormônio como? A 1000. Aí você fala que sexo é pecado, não pode fazer sexo. Eu nunca ouvi tanta palavra sexo como na igreja. E aí o que eu tinha vontade de fazer? Gente, é isso daí. E aí ficava nesse jogo de culpa e frustração. E aí me desconectava mais ainda do que eu era. E aí quando a gente se desconecta do que a gente é em essência, a gente se desconecta de Deus. Porque o medo e o amor não podem coabitar. A culpa e a liberdade não podem coabitar. Uma coisa tá aqui, outra coisa tá aqui. Ou você tá numa coisa ou você tá na outra. Até que eu encontrei a espiritualidade, que é onde eu perdi o medo. Eu perdi o medo de Deus. Eu perdi o medo de achar que Deus estava achando que eu estava fazendo tudo errado. E eu comecei a olhar para dentro de mim. Parei de procurar Deus nas pessoas. Parei de procurar Deus nas coisas. Parei de procurar Deus até no que eu fazia. Porque eu achava que eu era muito boa porque eu fazia o que eu fazia. Porque eu ajudava as pessoas. Só que aí eu comecei a olhar para mim. E aí eu não estava mais identificada com o meu ego. Eu começo a me identificar com a minha essência. Tá? Então, tem algumas coisas... Jorge. Jorge me conheceu nessa época. Ih, filho... Mas foi muito importante pra mim esse degrau, sabe? Da religiosidade. Porque me conectou com uma coisa que era além de mim. Acontecia coisas na minha célula, na época eu tinha uma célula com 20, 30 meninas. Acontecia coisas na minha célula que tipo assim, era surreal o que acontecia lá, de espiritual. Entendeu? Eu só não tinha consciência ainda do que estava acontecendo ali. Meio que fazia, meio na intuição. Mas hoje eu entendo um monte de coisa que acontecia ali. E realmente acontecia no plano espiritual. E as pessoas acabavam mudando. Entendeu? Mas eu só precisava ter essa harmonia do material pro espiritual. Entende? Então, assim, foi muito importante pra mim essa época. Tem pergunta aqui. Como identificar a sombra? Eu vou fazer uma live só de sombra. Como identificar a sombra é autoconhecimento. Você olha pra você e vê os monstrinhos. Quanto mais você olha pra você, mais os monstrinhos começam a pular. Já viu aquela frase que fala assim? Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece? Porque a assombração não é de fora, é você mesmo. É o que eu falei. Eu saio de uma meditação e depois eu fico irritada porque Heitor entendeu? Por que eu estou irritada com ele? Porque eu quero as coisas na minha hora. Olha o ego aí. Eu quero que as coisas aconteçam na minha hora. Entende? Olha a sombrinha aí querendo ter controle. E a gente gerencia essa vida. A gente gerencia o que a gente sente. A gente gerencia o nosso cérebro. A gente reprograma o nosso cérebro. Essa massa aqui a gente consegue reprogramar. A gente consegue controlar. Mas eu não controlo, por exemplo, o coronavírus vindo. Entende? Mas eu posso me controlar. Eu posso controlar como que eu reajo ao coronavírus. Então, se o coronavírus vem e eu fico com medo, não é o coronavírus que me deu medo. Eu já tinha medo. Por que Jesus não roubava? Porque ele não era ladrão. Gente, é uma coisa tão simples. Por que as coisas não afetavam ele?
Por exemplo, por que que ele... Hoje eu vi uma coisa que é interessante. Por que que Jesus não tinha medo? Que ele vivia na frequência do amor, né? Porque ele e Deus era um e o todo é a frequência do amor, né? Então ele não era medável. Essa palavra não existe, tá? Porque o que acontece lá, acontece aqui. Então só acontece aqui o que acontece lá. Que na realidade é tudo aqui. Mas vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Ah, o ego aí. É isso daí. Eu quero ter controle de tudo, mas eu não tenho. Eu não tenho controle de tudo. Eu gerencio a minha vida. Tá? Mas eu não tenho controle de tudo. Eu não sei todas as coisas. Você sabe todas as partes? Eu não sei. Tá? E aí a gente vai pra essa coisa da espiritualidade. Então eu vou falar um pouquinho das características das pessoas. Desse ganho de consciência da 3D para 5D, tá? 3D é terceira dimensão, 5D é quinta dimensão. Tem várias dimensões aí, mas eu vou falar para você começar a se identificar se você está só na 3D, ou seja, na matéria, a 5D na espiritualidade, beleza? E se você consegue ter essa harmonia entre uma coisa e outra, tá? 3D, matéria. Você está totalmente identificada com a matéria, o seu ego, a sua persona. Pra você, o que existe é você, e o que você faz não afeta o outro. Ou melhor, o que você faz não afeta você. Então você pode roubar o outro numa boa, que você acha que você tá levando vantagem. Você está numa consciência de separação. Essa é uma consciência 3D, tá? Que tá numa consciência de separação. O que eu faço não afeta nada. O que eu faço, eu só tô fazendo aqui. Eu não afeto o outro. E, consequentemente, eu não tô conectada com o outro, também não vai me afetar. Uma consciência 3D, ela se conecta muito facilmente com o medo, com o egoísmo. Porque ela olha pro umbigo dela. Tá? Ela se conecta com o que ela está vendo. Ok? Somente com o que ela está vendo com os olhos naturais. E ela se conecta com medo, porque o medo conecta a gente à terra. Ao que a gente é como bicho, matéria. Tá? O medo bem gerenciado, gente, ele livra a gente de coisas que podem machucar a nossa matéria. Mas o medo que cega a gente é aquele medo que não te dá coragem para começar um empreendimento. Você fala assim, como é que eu vou começar isso? Eu não tenho dinheiro suficiente. E aí, quantas vezes você olha para uma biografia e vê que o cara não tinha condições, não tinha medo, ninguém, e ele conseguiu virar milionário, por exemplo. Porque ele tinha algo que transcendia o medo. Ele se conectou a algo maior do que a matéria. Então, quando você tá com medo, você tá totalmente identificado com a matéria. Você acha, é como se o seu cérebro ativasse um alarme. Você é só matéria, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Você não consegue ver além disso daqui. Por isso que você não consegue se conectar com Deus, com todo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Um livro para você ler, se você é uma pessoa que tem muito medo e tal, é Mais Esperto que o Diabo. Ali, o diabo fala para Napoleão Hill que ele detém 98% da população, porque 98% da população tem medo. E ele começa a falar de todas as mazelas da nossa vida cotidiana que a gente deixa de realizar ou deixa de fazer por conta do medo. Ok? Então, quando você está identificado com a matéria, você acha que você é só isso daqui. E que você é o serzinho mais importante do mundinho. E aí começa todas as neuroses, né? Fulano não me respondeu no WhatsApp. Fulano não me ajudou. Ai, tá vendo? Ninguém me ajuda. É a tal da vítima, né? A vítima tá totalmente identificada na 3D. Porque ela acha que todo mundo tem que parar a vida pra ajudar ela. 3D. Tá totalmente presa à matéria. Ela não consegue ver um palmo além dos olhos dela. Ela só tá ali pra sobreviver. Sabe pessoas que só estão aqui pra sobreviver? É pessoas que estão totalmente identificadas na matéria. Não tem sonho, não tem projeto, não tem nada. Por quê? Porque tá no medo. Acha que vai acabar aqui. Ela acha que não tem algo maior do que ela. E ela veio aqui só pra, sei lá, passar. Tá? 2 datas importantes na sua vida. O dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê que você nasce. Quando você começa a descobrir o porquê que você nasce, você começa a ter um ganho de consciência. E aí você passa para 4D. Na 4ª dimensão,
num primeiro momento, você começa a olhar e falar assim, pô, você começa a se preocupar com o outro. Você começa a olhar e falar assim, pô, eu vou parar meu carro direitinho na vaga aqui, porque o outro consegue botar o carro dele. Eu não vou jogar esse lixo no chão, porque isso vai atrapalhar todo um sistema. E aí você começa a ter ganho de consciência. E aí você começa a olhar suas sombras, você começa a transcender. Mas quem se doa espera reciprocidade. Porque quem se doa, o que acontece? Tem que ter um fluxo, tá? Dar e receber. Quando você só dá, você vira um carente. Quando você só recebe, você vira um egoísta. Então está em desequilíbrio o dar e receber. E você tá dando o quê? Se você não se ama, você vai dar o quê? Ah, eu amo tanto ele. E ele não me dá nada. Ele não fez nada por mim, mas eu amo tanto ele e faço tudo por ele. Se você não se ama, você tá dando o quê pra ele? No máximo, você tá dando apego, que é muito parecido com amor, as pessoas confundem, mas não é amor. Você tá dando apego. Tá? E também a vaidade, isso daí. Eu tô fazendo por você. Entende? Então, assim, fazer de coração, qual é a vibração que você tá mandando quando você doa? Sabe? É por isso que existe o autoconhecimento. Você tem que olhar pra você e ver qual a intenção de todas as coisas. Porque o ato em si não é o problema é a intenção por trás do ato. A intenção por trás do ato pode estar te ferrando ou te ajudando. Entende? É muito louco. E aí, quando você começa a ir para 4D, você começa a integrar suas sombras, você começa a olhar para suas sombras, você começa a integrar elas começam a te dar luz, tá? Elas começam a te dar luz, você começa a viver aquilo ali, tá? Por exemplo, seus traumas, você conseguiu transcender aquilo ali, e aí você começa a querer falar com os outros, você fala assim, caramba, tem uma nova forma de viver, você começa a se preocupar com as pessoas, você começa a querer ajudar os outros, você começa a falar assim, pô, vocês estão vivendo essa vida aí só de matéria? Não precisa só viver nessa vida de matéria, tem algo além disso daí. Então você vai ganhando consciência, você vai começando a se conectar com tudo, você começa a perceber que o que você faz com o outro volta pra você, então você começa a ter um senso de responsabilidade nisso, tá? Você começa a ter um senso de responsabilidade nisso, tá? Você começa a mudar, e porque você começa a mudar é aquela coisa, você vê um filme bom, você não quer que o outro veja, então você começa a fazer isso também. Assim, nossa, você tá ainda aí triste, isso daí, menina, não precisa ficar, olha, eu fiz isso, aquilo, essa vontade sua de colaborar, tá? E a Terra, o planeta já tá nessa transição e já tem muita gente assim, tá? Você olha o Instagram o dia inteiro entregando conteúdo. Muita gente já entendeu que quanto mais eu dou, mais volta. Então o segredo tá na colaboração, tá? O segredo tá na colaboração. Então quando você começa a tomar esse ganho de consciência, você começa a ter essa consciência de colaboração, sabe? O jogo do ganha-ganha. Eu ganho, você pode ganhar também, sabe? Se eu perco, na realidade eu não perco, eu só aprendo. É esse ganho de consciência que a gente começa a ter, tá? E aí quando a gente começa a ganhar um pouco mais de consciência, isso daí, Vitor. Não havendo reciprocidade, é a hora de rever a relação, seja qual for, tá? Por isso que, gente, o trabalho de autoconhecimento é super importante para a espiritualidade. Sabe? Porque às vezes você acha que tá fazendo tudo certo, mas tá com a intenção errada. É igual eu lá na igreja. Eu ajudei muita gente. E eu fui muito ajudada também. Só que eu tava fazendo aquilo ali pra algo. Sabe por que eu tava fazendo aquilo ali? Porque eu queria ser salva. Eu queria que alguém me salvasse, então eu salvava os outros. Só que quanto mais eu fazia isso, mais eu precisava de ser salva. Olha a merda. Até que eu entendi que ninguém me devia nada. Ninguém precisava fazer nada por mim. Eu devia levantar a bunda da cadeira e procurar o que eu devia fazer pra mudar como pessoa. Porque eu estava criando aquilo ali tudo. Entende? Então, eu receber os nãos na igreja, na época, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu virei gente. Eu parei de colocar a expectativa num Deus fora de mim. Eu parei de colocar a expectativa em líderes religiosos fora de mim. E comecei a olhar pra dentro, aí eu encontrei Deus. Entende? O que é muito mais profundo do que a gente pensa. Tá? Então na 5D eu começo a conectar com a minha essência. Eu começo a ver que tá tudo conectado. Eu começo a olhar com os olhos da fonte.
tá? Você começa a se conectar com algo maior, tá? Um propósito. É aí que você começa a se conectar com o seu propósito. O que você veio fazer aqui? Porque você veio fazer alguma coisa aqui, tá? E o que você veio fazer? Você precisa olhar pra dentro de você e ver o que você gosta, o que te dá tesão, sabe? O que te dá prazer em fazer. Por mais... gente, assim, por mais que você tenha coisas ruins no processo do seu propósito, só de você estar andando em relação ao seu propósito, você já sente prazer, parece que você está conectado, é outra essência, e as coisas fluem de você. Quando você tá na 5D, você começa a fazer isso, sabe? Você começa a perceber que há algo muito maior do que só trabalhar para ganhar dinheiro. Entende? E é como se fosse um chamado mesmo, você se sente chamado em fazer aquilo ali, tá? Tem uma passagem na Bíblia que eu sempre gostei muito, que era de Paulo. Paulo falava assim, ai de mim se não pregar o evangelho. E aí parecia uma coisa que era uma penalidade, né? Mas não era. Porque aquilo ali dava tanto prazer pra ele, que ai dele se não fizesse aquilo ali, não era a essência dele. Ele ia viver infeliz, galera. Então se você vive infeliz, começa a ter esse ganho de consciência, começa a querer esse ganho de consciência, pra você começar a acessar o seu propósito. Por exemplo, isso que eu faço aqui, eu amo fazer isso daqui, mas tem coisa que eu não gosto de fazer. Tipo, pegar vídeo pra editar, colocar coisa no YouTube, essa coisa chata de criar link de pagamento. Eu não gosto disso, mas quando eu faço isso, eu sei que há um propósito nisso. Então eu faço isso com mais prazer. Agora, quando você não tem propósito no que você faz, sua vida vira enfadonha. Você acorda e dorme igual teu cachorro, pra nada. Sabe? E teu cachorro ainda é melhor, porque alguém vai lá e dá comida pra ele. Tu ainda precisa procurar comida ainda. Você não é bicho. Você tá aqui pra evoluir. Pra descobrir o que você fez aqui e fazer o que você veio fazer aqui. Aí você vai encontrar a felicidade. Gente, isso é muito simplista. Não é. É exatamente isso. Quanto mais você se conecta com você, com a sua essência, mais você se conecta com todo. E aí você lembra qual é o teu propósito. E aí você vive o teu propósito, porque é empírico, é teu. Quando você vê, você já tá fazendo. Ok? E outra coisa, você começa a olhar para o outro também com essa visão mais macro, mais ampla. Por isso que quanto mais consciência você toma e mais espiritual você fica, menos você julga. Porque você sabe que tá todo mundo num processo, como você. Tá todo mundo no processo, gente. Todo mundo vai evoluir, tá? Não precisa ficar preocupado com isso. Não precisa falar que Gaia vai matar, que Jesus vai vir com a espada e vai socar com todo mundo. Não. Todo mundo vai evoluir. Tá tudo certo. O teu papel é você evoluir e, na medida do possível, ajudar as pessoas com o quê? Com exemplo. As pessoas vão olhar pra você e falar assim, nossa, você mudou, né? O que você tá fazendo? Aí você vai lá e explica. Mas é muito mais do que explicar. As pessoas vão se conectar com o seu propósito, se conectar com a sua essência. Tá? Depois você me fala a hora, Fabião. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Ok. Então você se conecta com algo maior. Jana, como é que eu me conecto com algo maior? Olhando pra você. E como que eu me conecto comigo? Vou falar uma coisa aqui muito complicada, tá? Respirando e meditando. Jana, só isso? Respirando e meditando. A gente tem a mania de não viver no estado de presença. A gente não vive o que a gente vive ou futuro ou passado. Quando eu medito e respiro, eu me conecto com o tempo presente. Conectado com o tempo presente, eu posso conectar com quem realmente eu sou. E eu sempre te falei, né? Eu sempre falo aqui que o seu pensamento, a sua mente não é você. A sua mente é o seu ego, a sua persona, tá? E que é muito importante. Mas ela não é só isso daí. Então, hoje eu aprendi um conceito sobre meditar que eu acho que pode ajudar vocês. Meditar é igual a meditar. Ou seja, parar para me ouvir. Parar para ouvir o que eu tô querendo me dizer o tempo todo. A gente pede conselho para todo mundo, mas a gente não pede conselho pra gente. A gente não se conecta com a gente para ver, será que eu aceito essa proposta de emprego ou não? Eu pego, recebo uma proposta de emprego, ou de qualquer proposta, e aí eu peço ajuda pra todo mundo. E tá tudo certo, tá? Você pode ter mentores, tá tudo certo.
Mas você não se conecta com você e se pergunta pra você. Gente, você sabe o que é melhor pra você. Só que às vezes a gente tá tão identificado com o ego e na matéria que a gente acha assim, pô, se eu me perguntar, ferrou, vou estragar tudo. Na realidade, você tá achando que você se conectar com o seu ego, sua persona, vai te dar a capacidade pra isso. Não, mas você em essência vai, porque você em essência tá vendo tudo. Tá percebendo tudo. Você em essência é Deus. Toda sabedoria e conhecimento tá ali, conectado, dentro de você. Quanto mais eu olho pra dentro de mim, mais eu me conecto com essa essência, mais assertivas são as minhas escolhas. Porque eu tenho um propósito. Então eu consigo dizer não com mais facilidade, por exemplo. Meditar. Parar pra ver o que eu estou querendo meditar. Ou seja, me falar. O que seu coração tá querendo dizer pra você? O que a sua essência tá querendo dizer pra você? Quantas e quantas vezes você estava passando por um caminho e veio uma voz assim, não passa por isso, não faz isso. Fulano, ó, cuidado com fulano. Eu sei, é uma coisa da minha cabeça. Porque a gente não está acostumado a se ouvir, tá? Quando a gente começa a estar na quinta dimensão, a gente começa a conectar com essa essência. E aí, quando eu vou, por exemplo, todos os meus relacionamentos acabam melhorando por conta disso. Que eu começo a ser mais assertiva nas coisas. Ok? Eu começo a ser mais assertiva. Tinha alguma coisa. E outra coisa, você começa a ter percepção que existe um amparo espiritual também. Você tem toda uma equipe espiritual para te ajudar. Tá? E você começa a ter consciência que eles estão aqui para te ajudar. Tá? Quanto mais consciência eu tomo, mais eu melhoro a minha vibração. E a minha vibração está totalmente ligada à minha dimensão, tá? Por isso que você pode viver o inferno e o céu aqui. Não precisa morrer, não. Você pode ver os dois aqui. Tá? Então, você parar pra se ouvir, se conectar com a tua fonte, com a tua essência, é essencial. E como que eu faço isso, Janaína? Para 10 minutinhos que for, respira. Presta atenção à sua respiração. Cada um tem seu ritual. E automaticamente você vai treinando o seu cérebro, esse daqui, esse massa, pra te ajudar nesse processo. Tá? Então, assim, é uma disciplina. É uma habilidade. Porque nós não fomos criados para fazer isso. Mas é totalmente necessário. Se você quer realmente viver uma espiritualidade genuína, você tem que começar a aprender a se ouvir. A se olhar. Quando a gente começa a se olhar, as coisas ficam mais fáceis. As coisas parecem que fluem. Mika falou isso e parece que o mundo começa a sorrir pra gente. Sim, porque na realidade você tá no fluxo. Aí sim você entra no fluxo. Entende? Mas enquanto você só está identificado com a matéria, tudo vai ser muito difícil para você, porque tem que ser muito difícil. Você tem que caçar para comer. Entende? Esse é o teu nível de crença. O nível de crença da matéria é esse. Tudo tem que ser muito difícil. Por quê? O meu trabalho tem que ser muito árduo. Eu vou pra guerra. Quanta gente que fala aí que vai pra... Vou pra onde? Vou pra batalha, campo de batalha. Deus me livre. É lógico que tem coisas que vai me tirar da zona de conforto no meu trabalho. Mas quando eu tenho um propósito, é totalmente diferente quando você trabalha com propósito. Você trabalha com prazer. Até as coisas que você não gosta de fazer, você trabalha com prazer. Você faz. E você faz por mais tempo. Então, assim, queiram ganhar esse nível de consciência, sabe? E vai galgando mesmo. Por exemplo, você agora tá com um nível de consciência. Não é maior ou menor, tá? Tá mais expandido do que quando começou a live. Por mais que você não concorde com nada que eu fiz, alguma coisa mudou aí, porque você começou a olhar por um outro ângulo. Então, assim, queiram ganhar esse nível de consciência. Queiram expandir a consciência de vocês. Questionem tudo dentro de vocês, sabe? Não aceitem respostas prontas. Qualquer pessoa que quer se fazer seu guru, desconfie dessa pessoa. Ela tá querendo te controlar e te manipular. Tá? Agora, levem a sério quem faz você refletir na sua vida, quem coloca a responsabilidade na sua mão. Porque a responsabilidade está na sua mão. Cuidado com os gurus. Cuidado para parar de se ouvir para ouvir os outros, os gurus. Você pode ter mentores? Pode, mas passe pelo seu crivo. Que aí você vai ter capacidade de falar isso aqui sim, isso aqui não. E tá todo mundo aqui evoluindo, tá? Eu tô evoluindo, vocês estão evoluindo, tá todo mundo aqui evoluindo. Se vocês não tivessem evoluído, vocês já tinham virado ser de luz, já tava lá amparando a gente aqui.
tá? Converse com seus amparadores, escolham, façam escolhas durante o dia. Acordem de manhã, respirem e falam, hoje eu escolho ser assertiva nisso. Hoje eu escolho que essa reunião seja boa para nós dois. Eu escolho que eu seja mais amorosa. Eu escolho isso. Eu escolho que eu tenha amor incondicional. Escolha. Tudo é escolha. Eu escolho expandir minha consciência. Eu escolho me conectar com quem eu sou. Começa a falar isso em voz alta que você vai ver como é que as coisas vão começar a mudar. Beleza? Alguma dúvida, galera? Escolhi uma mentora boa. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer discordar de alguma coisa? Pode discordar, tá? Eu não ligo, não. Até porque a gente, né? Essa é a minha percepção de espiritualidade. Eu tenho absoluta certeza que daqui a 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, eu falar de espiritualidade de novo, eu vou ter um outro ganho de consciência. Eu vou falar mais profundamente sobre as coisas. Nossos amparadores podem usar outra pessoa para se comunicar com a gente. Primeiro eu vou falar o seguinte, você vai meditar e aí você quer uma resposta, né? O universo, ele não fala com a gente através de palavras, tá? Muito raro isso acontecer. Ele fala com a gente através de vibração. Então, por isso é importante da gente se observar. Os nossos amparadores podem usar outra pessoa para se comunicar com a gente? Pode. Às vezes você pede uma resposta para os seus amparadores e você vai ouvir, por exemplo, um vídeo. Você vai ser... Por exemplo, você pode ter pedido alguma resposta. Gente, os amparadores você pode botar o nome que você quiser. Anjo da guarda, Espírito Santo. Você pode falar o que você quiser, tá? Você pediu aí dentro de você, vai cair em 2 minutos. Você pediu aí dentro de você e você parou aqui nessa live. E aí eu posso falar uma palavra aqui que vai te despertar alguma coisa. Então eles podem sim. Eles podem se comunicar com você através de tudo. Às vezes um livro. Você só precisa ficar aberto para receber, tá? Bom, foi isso. Vai cair em 1 minuto e 40. Heitor quer falar, porque né, ele gosta de falar. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pelo... Faz ele ficar quieto, por favor. Ó, tá vendo? Eu me irritando já. Eu ego identificado aqui com a mãe. Brincando. Muito obrigada a todos pela paciência de estar aqui. Muito obrigada porque vocês estão aqui. É muito importante pra mim. Essa troca de energia é muito importante. Sempre falei que eu prefiro a live do que ficar gravando vídeo, tá? Se tiverem alguma pergunta, sugestão de live, coloca. Eu adoro ouvir, tá? E aí a gente vai se falando. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos. Vocês são maravilhosos, tá? Espero ter ajudado todos vocês. E lembre-se que vocês não são só carne. Vocês são deuses. Vocês são deuses. Vocês têm a capacidade de criar a vida de vocês. Se conectem com essa verdade, com essa essência dentro de vocês, tá bom? Boa noite. Amo vocês, tá? Nem fiz a unha. Tchau.